Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amado Criador, estamos crendo que mais uma vez o Senhor nos dará a graça de receber mais da Sua palavra, aquilo que, como mortais, todos nós precisamos para viver mais para Ti. Manifesta-te a nós, mostrando que já perdoaste nossos pecados, já somos redimidos, estamos em Suas mãos. O mundo não tem nada mais em nós, porque pertencemos ao Senhor, ainda que há uma luta, porque o mundo luta contra os verdadeiros cristãos, mas somos mais do que vencedores. Fale conosco, Pai. Sustenta nossa alma com a Sua palavra, para a Tua glória. Amém. Amém. Bom, nós vamos fazer aqui a leitura em Mateus capítulo 23. É um prazer estar aqui com vocês. E Pastor Orlando, desde que nós conhecemos, nós sentimos muito bem, adaptamos o Espírito, né? E sentimos muito bem. E também conhecendo que o seu ministério, sabendo que todos estão procurando conhecer melhor a mensagem do profeta e viver esta mensagem, é para este fim que aqui estamos. Não há nenhuma projeção humana, é a palavra do profeta que é projetada para hoje. Amém? Mateus 23. Irmão Brana leu do verso 23 ao 33, mas eu vou ler só o 33. Mateus 23, verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Pode sentar. Não dá um som mais grave, não dá problema. Amém. É interessante que o grupo é pequeno, pregadores não tem muitos, mas a mensagem que eu vou entregar, ela trata-se mais falando a ministros. Eu vou deixar eles regular porque senão me atrapalha, né? Enquanto isso, não dá? Está muito agudo, a gente já fala agudo, né? E então se torna mais difícil. Bom, vamos lá, nós vamos ver se nós conseguimos. Aí tá bom, desse jeito aí tá bom. Vai dar para... melhorou. Falando a ministros. Por que não falar apenas ao laico, aos membros? É que o irmão Brana pregou esta mensagem almas encarceradas hoje, e ele usou esta expressão, falando a ministros.
Isto, desde o princípio, quando Deus falou com Moisés, e teve aqueles que interferiram, porque uma das coisas piores que existe é não ser chamado e querer fazer um trabalho. É o que Mombrana pregou, fazendo um trabalho fora da vontade de Deus. Faz um trabalho, mas não é a vontade de Deus. Em Israel havia muitos, e havia pregadores que estavam fazendo esse tipo de trabalho. Eles estavam entre o povo de Israel, eles eram conhecidos como ministros, Datã, Abirão, Coré, e eles não eram adúlteros, eles não eram fornicários, eles simplesmente não puderam manter ao lado de Moisés. Eles não podiam ser o eco de Moisés, a repetição de Moisés. Que Moisés falava, eles podiam repetir. Caleb podia, Josué podia, mas Coré, Datã e Abirão não podiam fazer aquilo. E aqueles espíritos que estavam em Coré, Datã e Abirão eram espíritos que tinham vindo do céu. Eram espíritos caídos. Eram anjos caídos. E que estavam naqueles ministros. E eles eram ministros dentro do grupo de Israel. Se vocês veem, eles estavam ali na tribo de Levi. E por isso se garbava que eu sou, eu tenho, Deus me chamou. E ao invés de olhar que Deus tinha chamado, era Moisés. Deus não tinha chamado Datã, Abirão e Coré. Deus tinha chamado Moisés. Deus não tinha falado com Datã, Abirão e Coré. Deus tinha falado com Moisés. E o problema daqueles ministros era não saber que Deus não falava com eles. Que Deus falava era com Moisés. Muitas vezes o problema hoje na Terra é os crentes, os ministros, os obreiros, os músicos, não saber que Deus falou com o profeta. Olha, todo mundo diz, eu sei, se a gente soubesse, a gente obedecia. Então a gente não sabe a coisa alguma. A gente tem que saber que o que Deus falou para o profeta é verdade. E eu não queria ser um Datã, um Abirão, um Coré, para ficar opondo ao ministério do profeta. E você vai notar o que é opor, estar contra o ministério. Mas por que estar contra aquele ministério? Porque eles não conseguiram ter um ministério. Eles queriam ser pastor de Israel. Eles queriam ser um ministro de Israel. Eles queriam ser o profeta de Israel. Mas Deus chamou Moisés. Não chamou eles. Deus trata com gente mansa. A Bíblia diz que o varão Moisés era o homem mais manso da terra. Aí Deus falou com ele. Não pensamos nós, porque nós falamos muito, que Deus fala conosco. Mas nós temos que ter mansidão. Não existe mansidão se você não é manso quando a palavra chega. A palavra chega, ela amansa o bravo. É só a palavra chegar. A palavra é como um peão. Vocês conhecem isso aí. É como um peão, um bom montador. Ele monta um cavalo bravo e ele doma aquele cavalo, ele muda a natureza daquele cavalo. De bravo, que não podia colocar nem o pelego, você daqui a pouco pode pôr o arreio. Você pode montar nele. Mas no início, para colocar a mão nele, era difícil. E muitas vezes nós somos crentes desse tipo. Não põe a mão em mim, não. Não mexa comigo. Então o que nós precisamos é chamar o Espírito Santo em cena. Ele é o bom peão.
E ele usa a palavra do dia. Agora, meus irmãos, se a palavra do dia não me amansar e não te amansar, nada mais fará. Pode perder esperança. Não tem outra coisa que amansa o crente senão a palavra do dia. Agora tem que saber de uma coisa, que para sermos amansados por Ele, nós temos que ser dominados por Ele. Ele vai nos dominar se somos dele. Se não somos dele, o Espírito Santo nem tenta nos amansar. Porque não somos dele. Mas se somos dele, com a força de expressão, ele vai montar e ele vai meter a espora. E quanto mais bravo você for e mais pular, mais ele vai carcar a espora. Até que você aquieta, e ele pode te quebrar à esquerda, à direita, puxar para cima, para baixo, e você fica quieto. Tem hora que Deus faz isso com cada um de nós. Você não pensa que a mensagem do profeta veio só para revelar trovões, veio para quebrar essa natureza mesquinha, ruim, que nós trouxemos lá do nosso avô, do nosso tataravô, do nosso pai. Nós trouxemos talvez uma natureza lá de trás, como trazer uma natureza do lampião. Agora você tem que ser o filho do trovão mesmo hoje. No tempo de Jesus Cristo havia aqueles homens que eram filhos do trovão. E eles chegaram até a dizer: Senhor, quer que nós peçamos que caia fogo do céu? E hoje que nós somos filhos do trovão verdadeiro, o trovão revelado. Quando você é filho do trovão revelado, então ele vai te dominar. O trovão te domina. Ele toma conta de você, te governa, te domina, te quebra, até fazer eu e você ter a mesma natureza dele. Amém? Então, falando a ministra, a quem Moisés estava falando? A ministra. Mas tem uma coisa, você lê a Bíblia e eles estavam muito preocupados em que não podia escutar somente Moisés. Eles reclamavam uma coisa que eles não podiam dar conta. Números, ele diz aqui, olha para você ver Moisés, vamos conversar um pouquinho. Capítulo 16, ele diz, verso 3, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi, disse mais Moisés a Coré, ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Contigo ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele,
E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Para começar, eles não ouviam Moisés. Moisés mandou chamar através de Arão. Nós precisamos de vocês aqui. Vocês são os ministros. Venha cá ouvir o que o Senhor falou. Eles disseram, nós não subiremos. Irmãos, as pessoas não querem nunca se submeter àquela mensagem da hora. Eles não conhecem que Deus mandou um profeta. Eu não estou falando com pentecostais, não. Porque o irmão Brana não veio para os pentecostais. O irmão Brana diz que o sétimo anjo veio para nos tirar de Pentecostes. A festa das trombetas, você lê ali, ele diz, o sétimo anjo veio para nos tirar de Pentecostes. Muitas vezes nós queremos carregar a balbúrdia dos dons de Pentecostes para dentro da mensagem. Quando o sétimo anjo veio tirar nós de lá, nós queremos carregar a sacolinha de lá. Nós temos que entender, o sétimo anjo não está em Pentecostes, que é Laodiceia, Jesus Cristo está fora de Laodiceia, que é o Pentecostes, Jesus está fora, William Branham está fora, e por que nós queremos carregar alguma coisa dos ministros de lá, dos cantores de lá? Não precisamos de nada daquilo, porque Deus mandou um profeta para nos tirar daquelas coisas. Agora Deus manda um profeta para nos tirar daquilo, nós pegamos e voltamos tudo para lá, como a porca que estava revolvida na lama, o cão que volta ao vômito. Nós vamos fazer a mesma coisa? Deus mandou um profeta. Se você reconhece que Deus mandou William Branham, como Deus levantou a Moisés, Datã, Abirão e Coré, não reconheceu aquilo. Muitas vezes o que é difícil é a família reconhecer. Eu tenho uma família, nem todos da minha família, já filhos casados, nem todos estão na mensagem, nem todos estão sob minha tutela no meu ministério. Mas é muito difícil a própria família admitir um ministério. É difícil. E aqui tem o pastor Orlando. Não é fácil para a família dele ser pastoreada por ele. Não era fácil para a irmã Meda escutar irmão Branham. E foi tão difícil que ela não ouviu um dia e bateu a porta na cara dele e adquiriu um quisto no seu ovário. Agora, poderia ter ouvido. Irmão Branham testifica que ela era das melhores irmãs do mundo. Ele diz que nós, com a mão nesta Bíblia, nós nunca discutimos. Mas era difícil, porque não podia ver Deus naquele homem, o ministério naquele homem, naquele momento. Não podia ver. E Deus estava ali, fazendo um trabalho. E a hora que a esposa precisava ouvir, não ouviu. Então, adquiriu uma enfermidade. Gente, a igreja que não ouve o ministério do irmão Branham hoje, ela adquire um tumor, um quisto. Porque ela não para ouvir. Ela acha que ela tem sua experiência. Você vai encontrar obreiros achando que tem aquela experiência, mas se tem aquela experiência, você vai encontrar músicos pensando que tem aquela experiência. E na hora da palavra, não tem nada que tem mais experiência do que o pastor que está naquela hora entregando a mensagem para o povo. Deus está usando aquele homem. A mesma coisa tinha que acontecer na hora dos hinos. Deus tinha que usar os cantores. Mas Deus não pode usar nós, os cantores, se nós queremos carregar a sacolinha dos pentecostais e do modernismo dos cânticos de hoje. Não vai adiantar, Deus não vai nos usar, porque Deus saiu de lá. Você tem que saber que Deus não está naquela música. O que é difícil o povo entender é que Deus não está em Laodiceia, não está nos gritos e nos pulos, primeiro selo, 132. Pulo e gritam e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Será que nós não vamos descobrir o caminho que o William Branham falou? Siga esse caminho. Se Deus não está entre os pentecostais, olha, hino piorou. Deus não está na pregação, que é a maior. A pregação, o hino te prepara para a pregação. E quando o hino não presta, ele não faz nenhum preparo para o pregador.
O hino, esse hino badalado do mundo, não faz nenhum preparo para o pregador. O pregador tem que chegar e fazer por si próprio, levar aquela mensagem que possa instruir o povo. E é difícil, talvez, para o povo entender que Deus está num pregador hoje que vela pela mensagem, como William Branham velou pelos cânticos. E você pensa que era fácil para William Branham pregar contra rock? Não. E ter Rebeca dizendo, papai, eu quero estudar rock. Oh, ele era um pregador contra rock. E tinha uma filha para ser um espinho. Eu quero estudar rock. Então hoje os pregadores têm que saber que tipo de hino. E os músicos que são responsáveis pelos hinos na igreja, eles são responsáveis por bons cânticos, senão o pastor tem que depois chegar e ficar cortando aquilo. E não há necessidade, cada um no seu ministério. E se tem o ministério da música, eles deveriam cantar um hino que William Branham disse que Deus está nele. Mas William Branham disse que o rock veio do fundo do inferno. Como que nós podemos pegar o rock e cantar para Deus? Como que nós podemos pegar um rap e cantar para Deus? Isso tudo, um veio do fundo, outro do canto do inferno. Nenhum presta. Mas se vê hoje, a gente liga numa rádio hoje, olha o estilo de cântico que tem. Mas também se o cantor não gravar hino segundo o ditame do coração do povo, ele não vende, é comércio. Mesmo hinos, é comércio. É o que eles estão fazendo, cantando de acordo com a vontade do povo. Não, o cantor bom é aquele que canta de acordo com a vontade de Deus. Não vende um CD, faz que nem eu. Você acha que eu tenho condição de vender meu CD? Não, tem que dar. Você não vende um CD com uma pregação dessa. Você tem que dar. E dado, ele joga fora. As pregações e os cânticos. Agora você pega um cântico desses badalados, não adianta você querer vender para mim. Dado, eu jogo fora. Você entende? E a mesma coisa é a minha pregação. Não adianta querer vender para eles. É dado, tem que se jogar fora, porque eles não creem. Aquilo não é o gosto deles. Eles não têm o gosto de Deus. Gente, se nós tivéssemos aqui pastores com gosto de Deus, músicos com gosto de Deus, sairia uma congregação que era uma bênção. Mas vamos tomar gente com gosto do mundo. Gente dentro da mensagem, quando Deus mandou um profeta para tirar nós do pentecostal, agora, gente dentro da mensagem querem carregar a sacola pentecostal para dentro da mensagem. Não, nós temos que corrigir a nós mesmos. Procurar os bons cânticos que William Branham cantou. Eu fico pensando assim, aquele hino que o Espírito Santo tocou, quando a irmã caiu de rosto em terra, e estava tocando, o grande curador está perto. E ela caiu naquela hora, saiu do piano e caiu. E o piano, diz William Branham, não falhou uma nota. Tocou, o grande curador está perto. Jesus, divino Jesus. Esteve você tocando ali, como eu já vi gravações de gente da mensagem tocando piano desse jeito. Você pensa bem o Espírito Santo chegar lá, agora o Espírito Santo está também, vai prosseguir. Nunca, você nunca verá o Espírito Santo fazer isso. Mas lá no tempo do irmão Branham, o Espírito Santo provou que ele gosta do bom hino. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Oh, o Espírito Santo foi lá e disse, é isso aí mesmo que eu quero. Tocou, a moça caiu, de joelho e rosto em terra, pela presença de Deus, e o Espírito Santo continuou tocando o piano. Agora, vamos pegar nós os hinos que muitas vezes nós gostamos para ver se o Espírito Santo dá sequência. Para ver se ele gosta daquilo.
A hora que nós paramos, o Espírito Santo diz, para com isso aí. Ele não vai prosseguir, mas se a coisa é boa, se o hino é bom e você caiu pela unção, o Espírito Santo prossegue naquela música, falando a ministros. Eu quero tomar a ministros que ministram a palavra, a ministros que ministram hinos, porque se não for uma boa coisa, o Espírito Santo não é moderno, gente. Tire isso da cabeça. Já pensou bem o Espírito Santo hoje, com o cabelinho caído nos olhos? Olhando por debaixo do cacho? Isso é o que o irmão Brana disse. Que quando as pessoas se convertem, vem até com um cachinho assim, e olhando por baixo do cacho. Aí depois você converte, a coisa muda. Aí põe seu cabelo, até o cabelo vai para o lugar. Quer mudar as coisas por si próprio, não vai adiantar. Tem que deixar Deus entrar em cena e fazer aquela obra. Então, cada um deveria buscar. Eu quero os melhores hinos. Vocês não pensam que na minha congregação tem os melhores hinos, não. São poucos hinos que me agradam. Eles têm que saber disso. Poucos hinos que me agradam. E eu duvido que o hino que não me agrada, agrada o Espírito Santo. Eu duvido que o Espírito Santo tem um gosto pior que o meu. Eu duvido. Agora, são hinos que aprendem o quê? Escuta um hininho aí no mundo e acha que aquilo funciona. Um gospel aí no mundo, isso daqui, ai que coisa bonita, isso é bom. Não traz nada, não traz unção, não traz nada para a igreja. Só traz pulo e grito e só mexer. Vamos remexer. É isso que eles querem. Deus está procurando alguém que tenha o mesmo gosto do Espírito Santo. Deus está procurando alguém que goste da boa música que o Espírito Santo gosta. Amém? Falando a ministros. Olha aqui, ó. 157 almas encarceradas hoje. Tradução de Goiânia. Agora, ele está falando com ministros. E falando com ministros, ele podia dizer assim, ó vocês, homens abençoados de Levi. Ó vocês, homens abençoados no tempo de Jesus, vocês, grandes ministros da tribo de Levi. Não, Moisés não fez isso lá atrás. Moisés não fez, Moisés falou, vem cá, Coré, nós vamos mostrar quem é que é o escolhido. Deus vai provar para nós diante da congregação quem é o escolhido. Se tem algum outro escolhido aqui. E Deus chegou a provar aquilo, que Moisés era o escolhido daquele dia. Você toma isto para o tempo de Jesus Cristo, e o irmão Brana pegou essa mesma escritura aqui, e diz, agora está falando a ministros, correto? Eram homens santos. Como é que você pode chamar um homem santo de raça de víbora? Irmãos, presta atenção nisso. Ele estava falando a ministros. Eram homens santos. Como pode você agora permanecer assim, sabendo que a Bíblia prediz e exorta as pessoas a não fazerem isto, e você se sujeita a essa coisa por uns quantos miseráveis dólares podres? Ou para que alguém lhe dê um tapinha nas costas e lhe diga, doutor, recordem, é que estou pregando pela fita. Como pode você dizer que ama essa gente e logo permitir que isso suceda? Fariseus cegos. Jesus falou isso nos dias dele, falando a ministros. Moisés estava tomando naquele tempo o lugar de Deus. Deus em Moisés, dizendo para eles também, para Datã, Abirão e Coré. Agora Jesus estava dizendo, fariseus cegos, falando a ministros. O irmão Brana pregou almas encarceradas hoje e mostrou isso também. Fariseus cegos, serpentes, raça de víboras, como vão escapar da tormenta do inferno? Irmãos, a mensagem poderia ser melhor. Sabe por quê? O povo gostaria que você chegasse e dissesse assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja fica alegre. Aleluia! E glória a Deus!
Mas se for um pregador como Jesus, como João, como William Branham, não era fácil escutar e falando com ministros, o qual merece respeito. O ministro, ele não tinha erro na vida durante suas gerações, 4 gerações, o seu tatara, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, eram perfeitos. Para que tivesse agora um sacerdote que saísse daquela tribo de uma maneira perfeita. E quando chegou no tempo de Jesus, Jesus pegou esses melhores e disse: vocês são raça de víbora. João olhou para eles e chamou eles de serpentes também. Não foi diferente. Veio o precursor e o precursado falando a mesma língua. Irmão, se nós não falarmos o que William Branham falou, nós somos falsos. Porque agora, esse tempo é tempo de Cristo em nós. E nós temos que falar o que o William Branham falou. O povo que quer ouvir de nós. Uma coisa que o William Branham pregou contra e quer ouvir nós falar bem, esse povo não pertence à mensagem do profeta. O povo que pertence à mensagem do profeta quer ouvir o que o profeta pregou, o que ele creu. E para nós darmos isso para o povo, ainda que nós vamos perder membros. Que é muito bom a igreja ir enchendo. É ruim quando ela vai esvaziando. Mas Jesus teve uma igreja cheia e um dia ele pregou e saiu quase todo mundo. Não ficou um quarto. E ele ainda mandou os outros embora. Vocês não querem ir embora também? Não é que ele estava pressionado pelas igrejas do dia. Não, ele queria gente que cresce na manifestação de Deus em carne naquele dia. O que Deus quer hoje é que nós venhamos crer. Não, eu sou da mensagem, eu creio no profeta. Oh, se você crê no profeta, escuta o que o profeta diz para pregar. Se você crê no profeta, escuta o que o profeta diz, o que é para cantar. Senão não crê. Se cresce em Moisés, não ficaria opondo ao ministério de Moisés. Se cresce em Branham, não ficaria opondo ao ministério de Branham. Agora não estou falando de assembleanos, porque está fora do mapa. As denominações pentecostais, elas estão fora do mapa. Deus está tratando agora, nesse tempo final, dentro de um mapa do ministério de William Branham. Teve um tempo que Deus tratou do início do século XX, ele tratou até 1950, mais ou menos por ali, ele tratou dentro do mapa pentecostal e William Branham estava lá também. Aí Cristo e William Branham saiu de Laodiceia. Você pensa que Deus tratou com eles mais? Só bateu na porta para sair alguém lá de dentro que ouvisse a voz dele. Olha, aí dentro eu não tive oportunidade de fazer os bons cânticos. Aí dentro eu não tenho oportunidade de dar a boa mensagem. Se você quiser ouvir minha voz, sai dela! Aleluia. Então, uma mensagem dessa não é fácil. Fariseus cegos, serpente, raça de víboras, como vão escapar da tormenta do inferno? Agora, para quem que ele estava pregando? Irmão, estava falando a ministros. A ministros. Estava falando, como pode um homem que sabe que estas coisas são erradas e permanecer ali? Ele sabe que o ritmo que eles têm de música é errado, ele sabe que a pregação de batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo é incorreta, não está na Bíblia. Ele sabe que uma mulher cortando o cabelo é errado, por que não prega que é errado? Por que não adverte? William Branham fez. Por que nós, os pregadores, não vamos fazer no mesmo espírito do irmão Branham? Agora ele diz assim, como vão escapar? Como pode um homem que sabe que estas coisas são erradas permanecer ali para reter essa congregação e fazer com que cresça a denominação e não dizer isto às mulheres e aos homens? Como vão escapar do tormento do inferno? Uma coisa que pesa é isso aqui agora. Como vão escapar do tormento do inferno quando para eles mesmos foi feito? Como eles vão escapar do tormento do inferno, sendo que o tormento do inferno foi feito para eles? Como vão escapar? Aí o irmão Branham ainda pergunta, como vão fazer? Como vão fugir disso? Eles não podem fugir. Irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque nós conseguimos fugir.
fugir da condenação do inferno. Se nós estivéssemos arrolados naqueles que vão ser condenados pelo inferno, nós não saímos de lá. Então, se saímos, vamos agora entender que Deus quer nos colocar no lugar certo. Deus quer nos acertar, ajeitar. Sabe o que nós temos que fazer? Senhor, como está sendo a minha pregação? Eu estou pregando e o Senhor está me ouvindo. Como está meu coração? Estou pregando como o Senhor pregou? Estou pregando com amor? Porque mesmo pregando com amor, pode se chamar serpente, raça de víbora. Ou você diria que Jesus não tinha amor? Ele era o amor. E ele disse, serpentes, raça de víbora. Que tipo de pregação era esta? Portanto, eis que eu vos envio profetas. Aqui vemos que isto estava no futuro. Eis que eu vos envio profetas. O povo hoje das denominações diz que não tem profeta mais. Jesus foi que falou, eis que eu vos envio profetas. Está aí na Bíblia, Mateus 23, 24, me perdoe, 34, 23, 34. Portanto, eis que eu vos envio profeta. Aqui vemos isso que estava no futuro, e vemos o regresso dos mesmos fariseus. Presta atenção, os mesmos fariseus que estavam nos dias de Jesus, estavam nos dias de William Branham. Os mesmos fariseus que estavam nos dias do irmão Branham, está hoje nos dias da noiva. Porque hoje você tem que saber que dia que você está vivendo. Você não está vivendo hoje nos dias do sétimo anjo. Você está vivendo hoje nos dias da noiva. Esse é o ministério que a noiva teria depois de William Branham. E como está escrito aqui em Apocalipse 10, 8 a 11, foi a pregação que fizemos ontem, em Betim, como está escrito, ela tem um ministério, diz o irmão Branham. Pergunta e resposta sobre o selo 159. Ela tem um ministério, é o ministério da hora, é o ministério dos selos que ela tem. Ela tem que pregar isso. E como vamos fazer? A mensagem nossa tem que estar em torno a essas coisas. Este é o ministério da noiva, a esposa de Cristo, hoje. E tem que ter pastores que pregam, tem que ter músicos que cantam os bons cânticos que adoram a Deus. Os melhores cantores caíram do céu. Que os melhores cantores, eles vieram do céu, não vieram do inferno. Aqui que eles fizeram o seu inferno. Mas eles vieram do céu. Eles cantavam e louvavam a Deus. Lúcifer e seus anjos, as estrelas. Mas quando chegaram aqui, fizeram tudo o contrário que faziam no céu. Mas eram os melhores cantores. Tudo o próprio Cristo sentia bem. Com toda aquela adoração. Vieram para a terra, perverteram a música, perverteram a letra, perverteram tudo, o ritmo. Eles vieram aqui e perverteram tudo. Não é mais como eles cantavam no céu. Lá eles faziam isso, da forma correta. Mas agora, eu creio que eles desceram nervosos, jogaram nós para baixo. Deixa, lá embaixo nós vamos fazer o que tem que ser feito. Lá nós temos liberdade, no inferno nós temos liberdade. No inferno nós vamos cantar a música que nós queremos. Aqui no céu ele não deixa nós cantar o que nós queremos. Então agora já não estamos adaptando mais a esse sistema do céu. Estamos descendo para a terra, estamos descendo ao inferno. Era isso que estava acontecendo. Eles estavam descendo para fazer o seu trabalho musical. Os pregadores, irmão Branham diz que são estrelas caídas. Está na mensagem Cristo, o Mistério de Deus Revelado. Ele diz, são anjos caídos. E ele diz, como chama esses anjos caídos? Ele diz, batista, metodista, pentecostais. Anjos caídos. Lá fazia uma pregação que adorava santo, santo, santo ao Senhor. Chegou aqui embaixo, santo, santo, a coisa mudou. Aqui ele mudou. Aqui mudou, mas lá... Deus ensinou Arão até andar, irmão. O andar de Arão, o andar do pastor, o andar do ministro, foi ensinado por Deus.
Ele sabia, tinha que dar o passo certo, porque ele tinha umas romãs na roupa, que nós chamamos de campainha, o irmão Breno chamou de campainha, aquelas romãs na roupa que o sacerdote andava e o passo dele dizia santo. Um passo do sacerdote já dizia santo, outro santo, santo. Sempre era assim, mas ele tinha que saber andar, tinha que saber vestir. Tudo era correto. E hoje nós não vamos saber andar, não vamos saber vestir. Para poder nossa vida, as campainhas que estão, as romãs que estão na nossa vida, na nossa roupa, que o povo possa conhecer, santa, santo. Cada um no seu andar está dizendo santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Mas se não estivermos andando da forma certa, não estamos dando o passo do Evangelho. O passo de Arão foi o passo de Cristo. Era a palavra naquele dia em Arão. Quando Cristo veio, ao invés dele vir com aquele mesmo ministério da tribo de Levi, ele veio e mudou. Ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Todo sacerdote, todo pregador tinha que sair da tribo de Levi. Com Cristo a coisa mudou. E foi difícil, irmãos, para os judeus aceitar aquilo. Eles olhavam e diziam, de que tribo tu és? Tu vieste de uma tribo que não foi considerado nenhum sacerdote. Tu vieste da tribo de Judá. Não tem nada a ver com ministrar, não tem nada a ver com sacerdócio. Deus tinha mudado. Ele tinha que vir para os gentios, mas tinha que começar com os judeus. Rejeitou, os judeus rejeitaram, ele passou para os gentios, mas ele já veio segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio mudou. Aí Paulo diz, se muda a lei, muda também o sacerdócio. Aí mudou a lei, mudou o sacerdócio. Aí o sacerdócio já não era mais por Levi, mas era o sacerdócio através da tribo de Melquisedeque. Me perdoe bem, segundo a ordem de Melquisedeque, não da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. Totalmente diferente. É isso que a gente tem que prestar atenção. Parece que Deus está contrariando. Não. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Eu tenho que caminhar onde Deus deseja que eu venha caminhar. Pôr os pés onde Deus deseja que eu venha pisar. Amém, amém. Glória a Deus. Mais um pouquinho eu termino aqui. Ele diz, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. 158 almas encarceradas hoje. Ele lhes predisse que lhes enviaria profetas com a palavra do Senhor. E que fariam eles? Tal como seus pais. Por que isso não? Aí o irmão Brana vem e diz assim, os espíritos nunca morrem. O homem que é possuído por tais espíritos morre. Porém, os espíritos nunca morrem. Datã, Abirão e Coré, eles não tinham espírito da terra, era do céu, que tinha caído do céu. E esse espírito nunca morre. Lá no céu, fez um fermento contra Miguel. Na terra, fizeram um fermento contra Moisés. Nos dias de Cristo, foram contra, se opuseram ao ministério de Cristo. Nos dias de William Branham, se opuseram ao que Branham revelou. E nos dias da noiva, os espíritos nunca morrem. Se você souber que cada filho de Deus também não tem espírito da terra, eles têm o espírito do céu. O espírito que não caiu. Não é o espírito da queda. Como Lúcifer e as demais estrelas caíram do céu e hoje estão em pregadores, em músicos, em cantores. Não, você tem que ter o mesmo espírito do céu, que não caiu, mas que sujeitou a adoração ao Criador, que não quis aparecer como quis aparecer Lúcifer,
Ele não quis aparecer. São bons espíritos que descem e vem no irmão, no músico, vem no cantor, vem no pastor. Olha, cantam, pregam, tocam, mas com o espírito do céu que não caiu. Mas tem hora que vem espírito do céu, mas caído. E só o eleito na terra pode detectar isso. E você vai detectar pela música, você vai detectar pela pregação do pastor, se aquilo é do céu ou é aquele que caiu. É o que permanece ou o que caiu do céu? Qual estrela é você? De qual estrela você está possuída? De uma estrela que está no céu ou de uma que caiu no céu? Irmão Brana diz assim: todos os redimidos têm anjo, quer dizer, todos os redimidos têm estrela. Todos os redimidos têm uma estrela que os segue. Todos os redimidos. Agora, e os não redimidos? Também têm estrela. Só que não é aquela do céu, é a que caiu do céu. E você tem que saber que quem caiu do céu adora a Deus. Caiu, adora a Deus. Caim adorava a Deus. Era um homem muito bom. Adorava a Deus. Esaú era um homem honesto. Gostava do pai. Fazia só coisa boa para o pai. Enquanto que Jacó era diferente. Ele ficava ao lado da mãe. Porque a mãe tinha ouvido uma promessa de Deus. E falou para ele. E ele acompanhou aqueles conselhos. Mas Esaú gostava de ouvir o pai, fazer um guisado para o pai. Tem hora que é um bom filho, mas é Esaú. Gente, tem o bom filho Jacó e tem o bom filho Esaú. Jacó não era um mau filho, mas se você for olhar, o Esaú era um filho que fazia até comida para o pai, que o pai gostava. Porque ele sabia: tem que tratar meu pai bem, porque eu vou ser abençoado. Eu sou primogênito, vou receber a bênção do meu pai. Só que tem uma coisa: ele já tinha vendido a primogenitura e ainda queria continuar fazendo o guisado para o pai. Mas já tinha vendido o direito. E Deus respeita, é isso. Deus vê, irmãos, quando nós jogamos fora a melhor coisa que Ele deu. O que Deus deu, a melhor coisa que Deus tinha dado, naquele tempo do Velho Testamento, era para o primogênito. Nasceu um filho e era o homem, não era nem a mulher. Era o primogênito, não era a primogênita, era o primogênito. Todo primogênito varão é apresentado ao Senhor. Por que não a primogênita? Porque o pecado veio e foi usado uma mulher. Passou ao primogênito. Foi o primogênito que Deus dava a bênção através do pai, vinha e abençoava. Agora, o primogênito vendeu sua primogenitura para ser um denominacional. E dentro da mensagem, os primogênitos da mensagem têm vendido a primogenitura, que é a mensagem do jeito que o profeta pregou. Do jeito que ele pregou. Me diga que nós estamos pregando o selo fora do que o irmão Brana pregou. Quem foi que disse que o Cordeiro saiu do trono para revelar o selo? Não foi eu. Foi o William Brana que pregou isso primeiro. Isso é primogenitura. Você vender isso é ser um Esaú. Quem foi que disse que o último eleito entrava e a coisa seria revelada, o selo seria revelado? Foi o William Brana, não sou eu não. Isso é primogenitura. Você não pode sair fora disso, você tem que crer nisso. Está no primeiro selo, 52, quarto selo, 60. Isso daqui foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Você não pode mudar isso. Você tem que falar isso que o William Brana falou. Esta é a verdade. Você não pode mudar nada disso, nem um acento. Agora, se você não faz isso assim e vende para ter um direito de ser um cantor diferente, ter o direito de ser um pregador diferente. Muitas vezes, como você, irmão Cláudio, que saiu do meio de muita gente, né? Agora, que interesse você tem de sair no meio de muita gente para ficar no meio de pouco?
Sair no meio de muita gente, onde era ovacionado, onde alguém também cria em você para fazer isso e aquilo, e depois ficar no meio de um grupinho e ficar ouvindo. O que é isso? Que escolha tola, talvez, esse fulano fez. Que escolha tola, eles disseram, Moisés fez. Rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo por um pouco de tempo sofrer com o povo de Deus. Que escolha louca, mas era certa. Era aquilo, essa escolha que nós fizemos é a certa. Olha, por que você não escolheu ficar entre os grandes grupos da mensagem? Por quê? Porque Deus te chamou para ficar sozinho. Qual o motivo? O que é que Deus tem para você? Você já viu. Ele tem uma mensagem que você ouviu e disse, isso é o que o William Branham pregou e é puro, isso aqui é puro. Foi quando, como nós aceitamos o batismo em nome de Jesus Cristo, nós dissemos, olha, isso daqui é pura Bíblia. Hoje, quando a gente lê aqui, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos, isso é pura mensagem. E quem não prega isso, meu filho, vendeu sua primogenitura, é um Esaú, é muito bom, tem boa igreja, tem boa família, tem bom salário, mas não tem a primogenitura. Já vendeu e outro entra no lugar dele. O Jacó, que não era primogênito, tomou o direito da primogenitura e entrou naquele lugar. Depois foi perseguido, Jacó foi perseguido a vida inteira. Porque depois da primogenitura, ele precisava do sinal. Tem hora que você diz, eu já estou com a mensagem na mão. É tudo, na verdade é tudo. Mas você precisa do espírito dessa mensagem. Este é o sinal, o espírito da mensagem de William Branham. Quando isso entra em você, a coisa muda. Muda a sua vida, muda a sua maneira de tratar os outros, muda as suas pregações, muda seus cânticos, muda seus desejos. Isso é Deus entrando em cena. E nós temos que admitir, se não for assim, irmãos, nós vendemos nossa primogenitura e acabamos querendo ser um grande homem. Um grande personagem, mas não vendemos. Eu quero a palavra como ela é. Eu quero a mensagem de William Branham como ela é. No primeiro selo, 27 e 28, irmão Branham diz assim, se você não quer que o seu povo escute essas coisas, diga para eles não ouvir. Ele diz, porque estas coisas são para o povo ao qual eu fui enviado a falar. Essas coisas. Agora, eles estão dizendo aí, não escute esses CDs. É a mesma coisa de dizer, não escuta a mensagem do profeta. O irmão Branham falou, se você não crê, diga para o seu povo não escutar. É o povo da mensagem, irmãos. Irmão Branham já não está falando mais com pentecostal, não. Quando a abertura dos 7 selos é trazendo a terceira etapa e separando primeira e segunda. Se você não quer que o seu povo escute essas coisas, diga para eles da primeira e segunda etapa, não ouvir. Mas estas coisas aqui que eu estou pregando, que o Cordeiro saiu do trono, para revelar os selos, são para o povo ao qual eu fui enviado a falar. Primeiro selo 28. Agora, se Deus enviou William Branham para você e você faz parte desse povo que William Branham foi enviado a falar, você vai ouvir essa mensagem. Não importa o que o pai diga, o que a mãe diga, o que o esposo, o que a esposa diga, não importa o que as igrejas digam, não importa o que os grandes ministérios digam, você vai ouvir o que Deus tem dito. Porque nesse tempo final, Deus falou outra vez aos ministros para corrigir. Falando aos ministros, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Chamando o povo mais santo de hipócrita. Chamando o povo mais santo de raça de víbora. Irmãos, não é fácil. E hoje, ainda que a coisa já tem pervertido muito. Já está chegando uma hora que a gente quase não está podendo dizer assim, olha, o povo mais santo que tem na terra é o povo da primeira e segunda etapa. Quase que já não está podendo falar mais. Porque estão misturando com o mundo cada dia mais. E daqui a pouco não vai poder falar que é o povo da terceira etapa também. Cada dia vai piorando. É aqueles que creem só.
é aqueles que obedecem. Esse é o povo de Deus. Nós não vamos querer um grande número. Nós vamos saber que Deus vai pegar os pequenos números e ainda vai passar peneira para poder ficar apenas aqueles que não vendem sua primogenitura. Você não vende por nada essa mensagem. O direito de crer nisso, o direito de repetir o que o William Branham falou. Eu não vendo esse direito. Alguém vai dizer, o William Branham não disse. Falei, temos Bíblia e temos mensagem para dizer, foi ele quem disse isso. Foi ele quem disse que a era terminou. Foi William Branham que disse que o Cordeiro saiu do trono. Foi William Branham que disse que quando o último entrasse a coisa seria revelada. Não somos nós. Foi William Branham quem disse. E inspirado por Deus. E Deus falou para ele, não diga a ninguém. Ele pregou e deixou a coisa quieta dentro da mensagem. Porque esse não era ministério de William Branham mais. Esse é o nosso ministério da esposa de Cristo, nesse dia, de repetir o que William Branham já pregou. Deixa eu terminar com esse versículo que eu fiz uma pregação aqui há tempo atrás. Mas eu quero terminar aqui com este versículo de Judas, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha, isso é inspirado. O que o homem disse é inspirado. Eu quero que vocês fiquem sabendo que esse Deus que tirou o povo do Egito teve que matá-los no deserto. Porque não seguiram a mensagem. E eu quero vos advertir que o mesmo Deus, através de William Branham, que nos tirou do Egito das denominações, está agora matando o povo no deserto. Por quê? Porque não obedece os selos revelados. Não creem que os selos foram revelados. Gente, na mensagem, crendo que foi 6 selos revelados, quando o 7º selo era o próprio William Branham, que estava aberto no púlpito. Era o mistério do dia. Está escrito lá no 7º selo, 152 e 201. Irmão Branham diz, aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo, e ele voou para mim. O que você quer mais? Então ali estava o 7º selo. Ele disse, o 7º selo não foi revelado, não foi aberto, porque o William Branham diz no 7º selo que não foi aberto. Ele tinha que falar assim, era o mistério do dia. No dia que o selo é aberto, as pessoas não sabem que foi aberto aquele selo. Paulo não sabia que o primeiro selo estava aberto, e assim mesmo ele pregou a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, mostrando o homem iníquo já no seu dia. Ele falando daquilo ali que ia acontecer, e Branham, quando revelou aquilo, tomou um livro que o Cordeiro veio e abriu o primeiro selo e deu para o irmão Branham. Você vai ver no primeiro selo, irmão Branham fazendo essa leitura de 2 Tessalonicenses. Quando isso aconteceu, foi no primeiro selo. Paulo pregou isso lá atrás, mas não sabia que era isso. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele veio e desvendou. E diz, é isso daí. Isso é o primeiro selo. Agora, meus irmãos, o 7º selo era Deus em carne aqui. O 7º selo, irmão Branham diz, vigie bem o 7º. Será o que é que ele estava dizendo? Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Passamos por alto. E ele ainda diz lá, não passem por alto. Vigie bem o 7º. Gente, quem era o 7º? Ele estava pregando. Irmãos, tem o 7º mensageiro. Tem o 7º que vai ser o anjo que vai revelar a palavra. E depois ele diz assim, vigie bem o 7º. Ele não podia dizer, vigie bem o que eu estou pregando. Eu sou o 7º. Deus diz, não diga a ninguém. O eleito vai saber disso. O eleito vai descobrir isto. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Foi quando o Senhor veio no monte pôr do sol, manifestar no 7º. 7º, William Branham diz, é fim. 8 é primeiro dia outra vez, é o começo. Mas aqui está o 7º, é fim. Vigie bem o 7º, o 7º anjo, 7º mensageiro, 7º selo, 7º trovão. Vigie bem o 7º. Hoje nós estamos aprendendo isso. E vigiamos agora. Irmãos, então a vinda do Senhor já é passada.
Aí pergunta, o que você está fazendo aqui? Estamos sendo preparados para o arrebatamento. A vinda do Senhor foi quando o Senhor desceu para encarnar no profeta e fazer o trabalho na terra de filho do homem. Filho do homem é Deus na terra, no homem. Quando ele vier para arrebatar a igreja, ele não pisará na terra. Irmão Brana diz que ele virá nos ares. Desta vez, ele virá nos ares para tomar sua igreja. Mas quando veio como filho do homem, ele pisou no Monte Pôr do Sol. E quando ele desceu no Monte Pôr do Sol, houve um estrondo que pedras voou para todo lado. Rebentou pedras que eles estavam usando no tempo do irmão Brana, pedras pontiagudas, com 3 pontas. E aquelas pedras eram colocadas para usar em balança, contrapeso. Aquilo ali, e eles não sabiam, foi cortado aonde? E quando Deus manifestou, numa explosão, lá no Quênio, no Monte Pôr do Sol. Não ver isto é estar cego à mensagem, ao que Deus já tem feito. Não venda essa mensagem por nada, não venda a ordem no culto por nada, não venda a boa música por nada. Não venda a pregação correta dos selos por nada. Não importa o que os grandes ministros digam, não venda por nada. Fica só você. Ainda que a igreja não cresça, não venda por nada. Eu, se não tiver mais ninguém, eu prego esta coluna. Foi o que o William Brana disse. Eu tirei as colunas. Eu pregarei que elas estão fora do lugar. Se não tiver ninguém para ouvir, você não tem que ter essa preocupação. O eleito vai ouvir. O eleito quer essa verdade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de crer. Ajuda-nos, ó Pai, a estar totalmente separado do espírito de Coré, Datã e Abirão, que opunham o ministério de Moisés. E o ministério de Moisés estava representado no ministério de William Brana, quando nos tirou das denominações. Mas logo em seguida, o seu profeta teve o ministério de Josué, que atravessou o rio e nos deu a terra de Canaã, os 7 selos, 7 trovões revelados. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.